Fala pessoal, Gabi Bob por aqui. Hoje vamos fazer em um formato diferente. Não vai ser aquela coisa prática, não vou ensinar passo a passo. Eu vou falar a respeito de um tema que um inscrito aqui no canal fez uma solicitação, mandou uma dúvida no comentário e falou para eu falar a respeito desse assunto, que é como conseguir os seus primeiros clientes quando se faz gestão de tráfego, né? A minha trajetória é um pouquinho, não é usual o que aconteceu comigo, mas eu tenho uma opinião formada de como seria o ideal para ingressar nessa profissão, né? Primeiramente, como que eu comecei a gostar desse assunto de tráfego, o que que eu fiz? Inicialmente fui acompanhando os conteúdos do Pedro Sobral, os conteúdos gratuitos, fiquei várias semanas assistindo as lives semanais, anotando e conseguindo entender como que eu podia aplicar. Eu já tinha a sorte de ter alguns clientes, como minha mãe, o meu noivo, que são de nichos completamente diferentes e estavam dispostos a investir. Então eu fui fazendo os testes neles e entendendo como que funcionava a ferramenta. E aí, com o passar do tempo, conversando com algumas pessoas, surgiu a possibilidade de fazer uma consultoria maior em tráfego, né? Trabalhava com outras pessoas que tinham mais expertise do que eu nessa área e também em outras áreas que agregavam, e aí eu entrei mais na parte operacional. Então a gente pegou empresas de diversos nichos e eu fui aplicando tudo aquilo que eu aprendia, mas eu tinha uma pessoa que sabia muito mais de estratégias do que eu e conseguia me nortear. Então você vê aí, né, minha trajetória iniciando nessa gestão de tráfego não é usual. Eu já tinha pessoas dispostas a investir e também já fui chamada para participar de um outro grupo que já tinha um contato muito grande com outras empresas e também conseguiu agregar para o negócio como um todo. Então essa foi a minha trajetória. O que eu percebi diante disso, né? Que é muito difícil, as pessoas ainda, por mais que a gente que viva nesse mundo do tráfego, a gente ache que todo mundo está disposto a fazer, que todo mundo entende o poder dessa ferramenta, quando você vai para o campo de batalha você vê que não é assim. Eu vejo que eu tinha muita dificuldade, não de explicar, né? Conseguir explicar, mas talvez as pessoas não conseguissem ver o real valor disso, porque depende muito da sua forma de precificação, né? Mas o que eu sempre... A que eu acredito que faça mais sentido, sempre um fixo do serviço, mais o valor investido. Eu não gosto de cobrar proporcional, porque pra mim depende de muitos, assim, proporcional a vendas, proporcional a resultados, principalmente porque eu trabalhei com muitos negócios locais, então não tinha como eu medir o faturamento exato, isso veio do Instagram, isso veio do Facebook, ficava inviável, e também porque eu acredito que depende de muitas variáveis, então depende de atendimento, de qualidade do produto, coisas que fogem ao nosso alcance. Então era essa forma que eu gosto de trabalhar, né? Uma precificação, um FII fixo e mais esse valor que normalmente é variável e à medida que a pessoa vai sentindo o resultado, ela vai investindo mais, mas isso também é uma questão muito difícil, assim, o cliente ele tem que estar muito ciente de que está dando resultado, de que, né, ter essa questão empreendedora de querer investir mais. Mas, bom, resumir como que foi na minha vida, que algumas questões que eu já antecipei de precificação, que eu acho que faz sentido. Mas você que está começando nesse mundo, o que eu aconselho? Oferecer o seu serviço para empresas que já são de pessoas conhecidas. E, inicialmente, só faz a proposta da pessoa investir no tráfego em si. Porque isso é um treinamento tanto para você, porque assim, na prática, na teoria parece que é super fácil, super lindo. Mas quando a gente coloca em prática, depende de muitos testes, muito mais, né? Então, você se propor a fazer, eu vou fazer 3 meses, você só investindo, e aí se a gente vê que tá um resultado legal, a partir desse momento você começa a cobrar. Então, eu acho que a gente tem que, né, no começo, se propor a fazer esses trabalhos de forma gratuita, porque é um aprendizado para você que está começando e também para dar uma segurança no cliente, para ele entender o que aquilo é capaz, né? Então, você vai acompanhando os resultados e com isso a pessoa vai te vendo como uma autoridade, vai criando uma conexão e aí ela vai confiar mais no seu trabalho. E aí, à medida, né? Isso são só os primeiros passos. Pega uns 2, 3 para começar, porque o que você precisa? Você precisa de resultados, porque as outras pessoas que vierem te procurar com relação a esse assunto, você vai ter os resultados para comprovar, foi assim, os primeiros, eu comecei não cobrando nada e agora com os resultados a pessoa se sente mais confiante de seguir em frente, tá? Então isso é uma recomendação, não é regra, mas isso é uma coisa que eu acredito que faz sentido porque realmente é um mercado muito novo. Dificilmente vai ter uma pessoa que já vai vir disposta para te pagar o serviço,
para arriscar, para investir nos anúncios, tá? Então isso é uma opinião minha que para mim faz sentido. Uma outra questão que eu queria falar é a respeito de compartilhar esses conteúdos, né? Querendo ou não, eu sei que tem pessoas que não gostam de se expor, nem sabem como começar isso, mas pra mim mudou muito a chave a partir do momento que eu comecei a compartilhar conteúdos de valor, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Quem me acompanha no Instagram também viu que eu comecei no TikTok, tive um resultado, um boom de um dia pro outro, de questão de seguidores e visualizações, enfim. Começar a compartilhar isso faz com que as pessoas, até pessoas conhecidas, venham falar: Gabi, nossa, você mexe com marketing digital, o que você pode me ajudar? Enfim, já tem essa troca, esses clientes eles vêm naturalmente quando você mostra que você domina um certo assunto. Então, se você se sente à vontade em compartilhar, talvez não precise ser via vídeo, né? Você consegue colocar prints, consegue fazer através de textos, peças gráficas, enfim. Eu sempre falo pra gente fazer da maneira que a gente se sente confortável, mas precisa dessa exposição de conteúdos, porque se você ficar dentro da sua casa assim, ó, esperando, né, na quarentena, não vai entrar ninguém por aquela porta e falar: Gabi, faça tráfego pra mim e vou te pagar tanto. Então, isso é uma questão que você realmente deve considerar, a questão de compartilhar os resultados, as informações, tudo aquilo que você conhece, isso chama demais. E o legal dessa gestão de tráfego é que não se limita localmente, você pode expandir para o Brasil, né? Pode ter uma pessoa, você tá em São Paulo, uma pessoa no Rio que tá precisando desse trabalho, você consegue fazer. Então, isso é uma questão a ser considerada. Com relação à precificação, cara, começa, né, ou do zero, gratuito, ou se você vê que a pessoa está disposta a te pagar um pouquinho, você tem que ver de acordo com as suas necessidades, né? Se você vai cobrar R$300 inicialmente, não sei, 200, 100, tudo tem que ver. É complicado falar isso porque são muitas variáveis, né? Depende das suas expectativas, daquilo que você tem de compromissos, de coisas a pagar, e também depende da expectativa do cliente, se ele tá no momento de realmente investir nisso, ou se ele tá em um momento de aprendizado, ele tá começando a entender sobre esse mercado. Então é uma análise de vários fatores, não tem como falar um preço exato. Isso é uma coisa que você tem que analisar e é justamente isso, né? Os conteúdos que a gente consome nas redes sociais, as consultorias que a gente faz, as mentorias, são informações que aí a gente pega e a gente faz, coloca em ação e faz de acordo com a nossa realidade. O importante é a gente pôr em ação. Então, às vezes, por exemplo, pode ser que você cobre para a pessoa R$300 do serviço e ela invista, sei lá, mais 500 nos anúncios. Estou chutando. Mas ela pode achar barato e aí ela fechar tipo em 5 minutos. Você vai entender que na próxima vez você pode tentar cobrar um pouquinho mais caro. Então, isso na verdade é um outro assunto, de outras questões que são mais aprofundadas. Eu pensei que fosse ser um vídeo curto, a gente já tá aí em 8 minutinhos falando a respeito disso, mas espero que tenha clareado, né? A gente é um mercado super novo, a gente muitas vezes não sabe como se inserir nesse mercado, os clientes também não sabem o que procurar, o que esperar desse mercado. Então essa é a minha recomendação, espero que tenha ajudado. Se você é novo aqui, já peço que se inscreva no canal, dê o seu joinha, isso é muito importante pra gente que tá aqui gravando os conteúdos. E também, se quiser me acompanhar, toda a minha rotina no Instagram, eu compartilho tudo, vou colocar o link na descrição. Posso colocar o link do TikTok também, me arrisquei a começar a compartilhar os conteúdos lá e tô adorando, tá bom? Até a próxima!